é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Eu quero vir e te saudar com a passagem bíblica do livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19, que nos ensina: a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida, e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores do parto e deu à luz. Através deste texto bíblico, podemos ter noção um pouco da realidade que as mulheres de Israel passavam naquele tempo, pois a arca da aliança havia sido levada embora pelos filisteus, o povo que era inimigo do povo de Israel. E se tinha a crença que sem a arca da aliança, ou sem a arca de Deus, Deus não manifestava o seu poder, a sua glória sobre o seu povo. E isso trazia pânico, trazia frustração, trazia dificuldade. Além desta mentalidade, a mulher de Finéias enfrentou um outro problema. O seu marido e também o seu cunhado, irmão do marido, haviam falecido no campo de guerra lutando contra os filisteus. E para ainda complicar a sua situação, o seu sogro, ao receber a notícia de que os 2 filhos haviam morrido, ele subitamente também morre. No meio de tanta tristeza, de tanta dificuldade, de desespero, lhe antecedem as dores do parto. E ela precisa colocar uma nova vida neste mundo. E ela estava assustada, pois ela sabia bem o quanto as mulheres eram dependentes da presença masculina, de um homem, para lhes garantir o sustento, para lhes garantir uma vida digna, a elas como mulheres, mas também aos seus filhos. E como é difícil a situação de uma mulher grávida. Quando ela está prestes a dar à luz, ela está no momento de extrema fragilidade, onde ela precisa ser cuidada, onde ela precisa se sentir amada e fortalecida por aqueles que estão ao seu redor. Isso também nós podemos sentir neste período de coronavírus, onde muitas pessoas estão fragilizadas, que estão doentes, mas sempre a situação de uma grávida é mais complicada do que a situação de outras pessoas, pois neste caso são 2 vidas que estão em risco, são 2 vidas que podem ser salvas ou, infelizmente, 2 vidas que podem ser perdidas. Se olharmos para dentro da história, nós podemos perceber que muitas maldades, muitas crueldades foram também cometidas com mulheres grávidas, onde não se teve essa noção do cuidado, do respeito para com o próximo, como bem nos lembra esse versículo bíblico, trazendo a história da mulher de Finéias. Olhando para dentro deste aspecto, existe uma história bem interessante no período da Segunda Guerra Mundial, onde sabemos bem o quanto o Hitler perseguia os judeus. E havia também muitos alemães que auxiliavam essas pessoas a se fugirem. Havia uma senhora que havia escondido no sótão da sua casa um pequeno grupo de judeus, e justamente havia também uma mulher que estava grávida. E houve uma denúncia que na casa daquela mulher haviam judeus escondidos. E os guardas estavam dentro da casa revistando tudo. E por sua vez, naquela hora, aquela judia começou a sentir as dores do parto. No sótão, junto com ela, estava uma enfermeira alemã. Ela tinha algo para dopar a criança a partir do momento que nascesse, para que ela não chorasse. Mas a mãe tinha que zelar pela sua vida e pela vida daqueles que estavam junto com ela no sótão. Ela não podia expressar as dores do parto. As outras mulheres auxiliavam, lhe segurando e colocando na sua boca um pano, para que assim ela abafasse o som da sua
dor. E no meio daquela angústia toda, com os guardas revistando a casa, ela teve o seu filho, que rapidamente foi dopado pela enfermeira. E assim os guardas não perceberam nada da angústia que acontecia sobre as suas cabeças. Deus poupou aqueles pobres judeus naquela situação tão complicada. Mas o texto bíblico de hoje, ele nos relembra, quando ele ressalta esse testemunho de vida da mulher de Finéias, do cuidado, do amor que nós precisamos ter por toda e qualquer mulher que está grávida. Que ainda hoje nós possamos ter esse olhar de carinho e de cuidado. Que Deus nos abençoe nesse aspecto, hoje e sempre. Amém.